Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós estamos diante de um salmo bastante curioso para alguns, intrigante para outros, que é o de número 82, no versículo 1, quando diz: Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. Como entender esta expressão deuses e, sobretudo, o texto e contexto a partir até mesmo do texto hebraico, uma vez que está sendo projetado? Note que nós temos a palavra Elohim aqui em cima e, uma vez mais, Elohim. Na primeira vez, ou na primeira parte, é traduzido na forma singular, numa referência ao Deus eterno, e depois no meio dos deuses. Que deuses seriam esses? A gente vai, então, fazer uma interpretação mais aceita, biblicamente falando, inclusive entre os estudiosos evangélicos e batistas, que entende que deuses, aqui, neste caso, quando fala que está no meio dos deuses, não significa divindades reais, mas autoridades humanas ou juízes que exercem poder delegado por Deus. Vamos analisar agora a questão do sentido da palavra deuses. No hebraico, a palavra Elohim, esta que está sendo destacada, lembrando que sempre é lido da direita para a esquerda, pode significar o Deus verdadeiro, seres espirituais, é verdade, anjos, autoridades humanas que exercem julgamento. Tudo vai depender do texto e contexto. No Salmo 82, o contexto vai mostrar que se refere a juízes ou governantes humanos. Eu sei que existe interpretação diferente desta que vai ser apresentada. Todavia, eu quero aqui contribuir com a reflexão. Eu não sou o dono da verdade, vocês sabem muito bem disto, mas a gente precisa caminhar com os versículos seguintes, porque Deus vai repreender esses deuses, porque eles julgam injustamente. Estou a analisar o versículo de número 2 que diz: Até quando julgareis injustamente e tereis respeito às pessoas dos ímpios? E lá no versículo 7 a gente observa: Todavia, como homens, há vez de morrer, e como qualquer dos príncipes, há vez de cair. Se morrem como homens, então não são deuses verdadeiros, mas autoridades humanas que falharam em sua função. A gente pode até mesmo reportar, eu não vou projetar aqui, mas João capítulo 10, versículo 34, que mostra que Jesus cita esse salmo, quando ele diz: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Jesus explica que aqueles a quem prega a palavra de Deus que foi dirigida, receberam esse título, mostrando que o termo pode ser usado para autoridades humanas. A ideia principal neste versículo de número 1, dentro desse contexto, naturalmente, do Salmo 82, é mostrar algumas coisas que servem de ensinos para nós, apesar de ser um texto lá do Antigo Testamento. Mas o que é que nos ensina? Primeiro, que Deus é o juiz supremo. Não julgará ou não fará justiça o justo juiz? Deus é um juiz supremo. Mas além de ser um juiz supremo, Deus vai ensinar que há governantes e juízes que são responsáveis diante deles. Diante de Deus, todos esses governantes e juízes são responsáveis. E quem exerce autoridade deve praticar a justiça. Em outras palavras, Deus está no meio das autoridades humanas e julga com elas que exercem o poder. E qual é a aplicação, digamos, espiritual que a gente pode ter desse texto de Salmo 82 e o que ele vai lembrar cada um de nós? Primeiro, que toda autoridade vem de Deus. Deus não apenas criou o casamento, a família, a igreja, mas também o Estado. Esse princípio de autoridade é criação divina. Logo, toda autoridade vem de Deus e Deus cobra justiça de quem governa. E ninguém está acima do julgamento de Deus. Uma ideia que é muito patente neste salmo é que quem julga os homens também será julgado por Deus.
Espero que tenha apreciado a palavra de Deus. Se você concorda com esta interpretação, muito bem. Se não concorda, fique no seu direito. Todavia, o nosso cantinho de reflexão teológica visa justamente produzir, não apenas reflexão, mas oferecer uma interpretação que esteja pautada na palavra de Deus e que seja, de fato, plausível, isto é, que esteja dentro da razoabilidade, dentro da interpretação bíblica. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Continue conosco em nosso canal, fazendo uso das playlists, tanto grego bíblico, hebraico bíblico, nós temos séries devocionais de teologia, de Bíblia, enfim, de muitas coisas, coisas relacionadas ao arraial chamado Batista, porque o autor deste recanto de teologia é um pastor batista, faz parte deste e corrobora com algumas informações, com alguns dados, com algumas questões relacionadas ao meio batista. Você fique muito à vontade, continue sendo sempre bem-vindo em nosso cantinho teológico e que Deus possa fazer com que você cresça de fato mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.